Nada é melhor do que os atos do nosso Deus. A bênção está na comunhão dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então levanta a sua mão e você vai repetir com fé. Quem está com fé aí? A fé forte, inabalável. Diga assim: hoje eu receberei o Espírito excelente de Deus para conquistar a minha promessa. Aleluia. Dê um glória a Deus aí então, bem forte, em nome de Jesus. Oh, glória, em nome de Jesus. Vamos receber do Espírito excelente em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 31, por favor. Deuteronômio 31, capítulo 1 ao 8, em nome de Jesus. Deuteronômio 31, versículos 1 ao 8. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o seu nome, Senhor Jesus. Desculpe, irmãos, Deuteronômio capítulo 32, perdão, eu anotei aqui 31, mas é capítulo 32, versículo... Irmãos, desculpa, 31 mesmo. É 31. Volta no 31, capítulo 1, agora está certo, em nome de Jesus, aleluia. Diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar esses povos diante de vós, então, com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem se atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, te louvamos. Bendito seja o Senhor, Deus vivo, eterno, Rei do universo, Deus do universo, pela tua palavra. Recebemos, Senhor, a tua santa palavra nesta noite, meu Pai. Que seja, Pai, alimento, Pai. Que seja, Pai, direção mesmo para cada coração. Ai, para cada ouvido que ouvir esta palavra, Senhor, e as palavras que saem do teu santo altar. Venha, Pai, fazer a tua obra de milagres. Cumpra, Pai, aquilo que teu Santo Espírito deseja cumprir nesta noite para cada um de nós, Senhor. Repreendemos toda a obra do inimigo. Amarramos o valente no abismo. Repreendemos todo o espírito que tenta devagaramente anular as palavras, a semente no coração. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus
tudo aquilo que tenta paralisar, travar o raciocínio, o sentimento, tudo aquilo que tenta intimidar a palavra que sai do altar, repreendemos na autoridade do sangue do Senhor Jesus e declaramos que hoje haverá vitória, direção, aleluia, e revestimento que vem dos céus para a glória do teu nome. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós lemos aqui em Deuteronômio 31, esse trecho que Moisés, naquele momento, ele estava instruindo Josué e o povo de Israel naquilo que era a próxima etapa, né, que o povo e Josué estaria a partir daquele momento iniciando. Moisés explicou, né, para todo o povo que ele já era velho e que o Senhor tinha falado que ele não iria passar do Jordão. Então, Moisés deu as direções, depois você pode ler com calma o capítulo 38 completo, né? E Moisés falou para o povo que Deus passaria à frente do povo, né? Aqui no versículo 3 disse: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações de diante de ti e tu as possuirá. Amém? Levanta a sua mão e com fé declare: Deus passará adiante de mim. Deus destruirá tudo aquilo que me impede de viver e receber a minha promessa. Amém? Aleluia. Quem toma posse aí? Glória a Deus. Nós possuiremos, nada poderá nos impedir. E assim continua o versículo 3. Moisés disse que Josué, olha lá, Josué passará adiante de ti, como o Senhor tinha dito. Amém? Então você vai repetir novamente: Deus está diante de mim. Levanta a mão com fé, irmãos. Deus está. Amém? A primeira oração você orou, Deus passará adiante. Agora Deus já está adiante. Amém? Deus, levanta a mão com fé, declare: Deus está diante de mim. E enviou os meus líderes espirituais, os meus profetas, para ir adiante de mim, para que eu conquiste as minhas promessas. Amém? Diga: sem o poder de Deus e sem a direção dos meus profetas, dos meus líderes, eu não conseguirei. Amém? Ah, pastora, você está praguejando, pastora? Não, não estou. Eu estou dizendo aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque está escrito aqui, olha, finalzinho: Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito, né? Então, a palavra de Deus, e quando o Senhor nos diz algo, é porque isso é uma direção para nós, é uma bússola. A palavra, a Bíblia Sagrada para nós, para o homem em geral, aquele que abre a palavra, aquele que estuda a palavra, que ouve a voz da palavra que sai do altar, ela é um manual espiritual, ela é uma bússola. E tudo, absolutamente tudo o que está na palavra sagrada do Senhor é a verdade absoluta. Amém? Verdade absoluta. O que é uma verdade absoluta? É uma verdade que não existe oposição. É a verdade acima de todas aqueles discursos de muitos que dizem que esse meu discurso é a verdade. Esse meu método é a verdade. Existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta se chama Bíblia Sagrada, palavra que vem da boca de Deus, o nosso Deus Criador. E quando nós abrimos a palavra, o manual, nós começamos a ouvir e a ler e a entender qual é a vontade de Deus.
Nós começamos a aprender os princípios espirituais que vêm da boca de Deus. E o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama, amém? Diga, eu sou amado por Deus. Deus me ama, amém? Então, porque Deus nos ama, nós estamos sendo guiados pela voz dEle para quê? Para o nosso mal, para nosso sofrimento. Porque Ele quer fazer birra conosco, não quer fazer a nossa vontade, Ele só quer fazer a vontade dEle. Não, porque Deus, Ele é a maior verdade absoluta que há no universo. Todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele são feitas todas as coisas. Eu, você, fomos feitos por Ele, para a glória dEle. Amém? E a palavra de Deus, e quando nós aprendemos as direções, os princípios, Deus, Ele vai mostrando sobre nós, nos nossos olhos, o seu amor e o plano que Ele tem para nós. Quem tem promessas de Deus, levanta a mão. Quem tem promessas há muitos anos atrás, que muitas vezes você já está até aí, será mesmo que é Deus que falou, né? Será que eu me confundi porque está demorando tanto, né? Pois é, Deus tem promessas. E tudo aquilo que Deus fez é para a glória dEle. E Deus nos fez para que Ele fosse glorificado. Então todos os princípios, todas as direções que estão na palavra de Deus é para a nossa proteção. Pastora, mas Deus está pedindo coisas muito difíceis para mim. Pois é, Ele está pedindo porque Ele sabe que você pode fazer. Ele está pedindo porque Ele sabe que você tem, aleluia, um propósito nessa terra que muitas vezes você nem imagina o que Ele fará através da sua vida. Amém? Então Moisés, quando ele falou, Deus irá à frente de vocês, para o povo. Quando Moisés apresentou Josué, naquele momento, Deus apresentou Josué para o povo e falou, olha aqui, Josué é que vai ajudar vocês, povo de Israel, dar a direção, dar a orientação, como meu servo do lugar de Moisés, ele está aqui para quê? Para que vocês entrem, conquiste a terra da promessa. Amém? Deus sabia que para o povo entrar na terra prometida, eles teriam que estar protegidos e orientados. Amém? Essa é a função do pastor. Essa é a função do líder. O que é proteger espiritualmente e orientar aquilo que Deus tem falado para que as ovelhas, para que o povo de Deus avance. Amém? Você vai avançar? Meu Deus. Você vai avançar? Amém? Em nome de Jesus, você vai avançar para a vitória. Deus poderia, simplesmente, Ele poderia encerrar o ciclo de Moisés naquele momento e falar, Moisés, já que você não vai entrar na terra prometida, então eu mesmo, Senhor, vou adiante do povo e eu vou entrar com o povo na terra prometida e a partir dali é nova história. Não. Mas Deus sabia que era necessário alguém que fosse um instrumento de Deus para libertar o povo, como foi Moisés, e para levar o povo à promessa. Amém? E esses são os líderes espirituais que Deus tem levantado nos dias de hoje. Amém? Aqueles que o Senhor levanta, nós pastores, bispos, né? São instrumentos de Deus para quê? Para orientar, para proteger as ovelhas. Amém? E para que nós possamos entrar na terra prometida em vitória e cada dia mais avançarmos para a glória de Deus. Amém? O povo sem a liderança e sem a orientação, eles não conseguiriam se organizar para avançar e prosperar.
Levanta sua mão novamente e repita assim: sem um relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e sem um relacionamento de verdade, de amor e de confiança com os meus líderes, com os profetas que Deus levantou para cuidar da minha vida, eu não vou conseguir. Amém? Então nós precisamos, como povo de Deus, como ovelhas do Senhor, termos esse entendimento, aliança com Deus e aliança com os nossos profetas. Amém? Aí alguém pode dizer, né? Como existe aí, eu falei de discursos, né? Existem muitos discursos por aí afora, né? Pessoas que falam que hoje é diferente, né? Eu sigo o meu próprio entendimento da palavra, eu sigo o meu próprio devocional, eu sigo eu cultuo o Senhor na minha própria casa, não precisa congregar na igreja, esse tempo passou, né? Eu fecho a porta do quarto, eu escolho o líder, o pregador que eu vou escutar na noite, aquele que agrada mais a minha vontade, né? Aquilo que agrada mais o meu ventre. Deixa eu ver aqui, vou escolher hoje qual pregador que eu vou escolher hoje que vai massagear o meu ego. Esse está falando disso, eu vou ouvir, recebo. Aí o pregador prega uma vírgulazinha, algum detalhe que ele fala que não agradou o ventre, ele desliga, troca. E vai trocando. Por quê? Porque estamos vivendo uma geração onde há discursos que massageiam o ego e as pessoas estão sendo enganadas, como a palavra do Senhor diz, não por muitas vezes, né, servos, profetas, líderes, tem pessoas realmente, grandes homens de Deus, só que a própria pessoa acaba escolhendo o caminho que ela acha conveniente e vai anulando aquilo que é a direção de Deus na vida dela, né? Então, hoje muitos têm essas opções, né? Muitos têm opções. Se a pessoa tem alguma dúvida, se a pessoa precisa tirar alguma dúvida, se aconselhar, ela chama, né, o amigo. É o amigo que é crente, né? O amigo que diz que é crente, né? Eu tenho um amigo lá que ele conversa comigo, eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve, então eu vou marcar um chazinho da tarde para conversar com a minha amiga, com o meu amigo, e aí senta lá e começa a falar das suas dificuldades, das suas mazelas, e aí a amiga chega e fala: é verdade, coitadinho de você, tadinho, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, que não enxerga em você aquilo que você é em Deus, e assim as pessoas vão se iludindo espiritualmente. Mas hoje, nesta noite, eu pergunto para você, como é que está sendo a sua disposição para ouvir as orientações de Deus e as orientações daqueles que são servos de Deus, que são responsáveis pela sua vida? Sabe por quê? Porque não é do nosso jeito, não é da nossa forma, né? O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Diga assim: o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém? Então vamos lá, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, para ver o que acontece quando nós recebemos no nosso coração aquilo que é a vontade de Deus, os princípios. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Josué capítulo 20, versículo 20. Perdão, Josué não, desculpa. 2 Crônicas, estou com Josué na cabeça. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e... Vamos ler todos então em voz alta, amém?
1, 2, 3 e... Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? E o Senhor, a palavra diz aqui que a prosperidade não é só financeira, não. É em todas as áreas. Amém? O rei Josafá entendia isso. Esse momento que o rei Josafá estava falando para todo Judá, todos os moradores de Jerusalém, sabe por que ele estava falando isso? Porque havia um exército numeroso chegando perto deles para matar. E eles não estavam sem possibilidade de defesa, de se defender, de se organizar, porque o inimigo pegou eles de surpresa. E sabe o que o rei Josafá fez? Reuniu o povo, propagou um jejum e falou: olha, Judá, moradores de Jerusalém, se vocês crerem no Senhor vosso Deus, vocês estarão seguros. Não importa o que esteja chegando a você, ameaças, incertezas, a fúria, a loucura do inimigo, não importa. Se você crer em Deus, você estará seguro. E é da mesma forma que eu declaro sobre a sua vida nesta noite. Se você crer em Deus, não importa o que esteja tentando contra a sua vida, esteja tentando te matar, roubar, destruir alguma área da sua vida. Você crê em Deus? Amém? Diga: eu creio. Então você está seguro. Amém? Credes nos seus profetas e prosperareis. É exatamente isso que Moisés falou quando nós lemos lá em Deuteronômio 31. A mesma coisa Deus estava falando para o povo e para Josué, para o povo de Israel. O Senhor passará à frente de vocês. Crede e estareis seguros. Crede em Josué, crede na liderança, crede nos seus profetas, os profetas do qual o Senhor levantou para cuidar de você. E assim, o que vai acontecer? Prosperareis. Prosperareis. E eu declaro isso sobre a tua vida nesta noite. Você está seguro. Você prosperará. Nós estamos seguros. Nós prosperaremos. Por quê? Porque nós cremos no Senhor nosso Deus. Jeová de Sebaot é o nome dele. Senhor dos exércitos é o nome dele. E ele está diante de nós. Porque cremos nos nossos líderes, nos nossos profetas. Em nome de Jesus nós prosperaremos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Dê um glória a Deus bem forte. Oh glória, eu preciso despertar o teu espírito nessa noite, queridos. Em nome de Jesus, você vai falar, você vai repetir, você vai abrir os teus olhos espirituais, porque hoje o Espírito de Deus derramará sobre nós o Espírito excelente, em nome de Jesus. Sobre a vida de Josué, havia dentro dele um Espírito excelente. O espírito de conquista. E Deus escolheu Josué para liderar o povo por exatamente isso. Amém? Quando Deus levanta um homem de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, para um propósito, é porque ele sabe que o povo que está no território precisa exatamente daquilo que aquele servo, serva de Deus tem em seu espírito. E Deus escolheu Josué para liderar o povo por isso. Porque nele havia um espírito de conquista, um espírito de avanço, um espírito de multiplicação em nome de Jesus. Havia dentro daquela multidão, fora Josué, havia também um homem que também tinha um espírito excelente. Apenas Josué e esse homem tinham esse espírito excelente. Naquela geração
que saiu do exército, do deserto, e entrou na terra e passou pelo Rio Jordão. Apenas 2, Josué e Calebe. Amém? O restante daquela geração antiga, eles foram morrendo com o tempo, com os anos no deserto, picados por serpentes, murmurando, se rebeliando à voz de Deus, à voz dos profetas, à voz dos líderes. Eles foram morrendo. E aí, quando morreu a última alma daquela geração, Deus falou com Josué. Vamos ler Números capítulo 14, dos versículos 20 ao 24. Aleluia. Números 14, do 20 ao 24, diz assim: Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve um espírito, outro espírito, e perseverou em seguir-me. Só até aqui, por enquanto. Então o Senhor disse aqui sobre Calebe, e ele diz: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Que outro espírito é esse? O espírito diferente que havia no povo, que estava se rebelando contra Deus e contra as direções dos profetas. Então, em Calebe havia esse espírito diferenciado, né? Vamos continuar. Calebe perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Agora vamos lá, versículo 29. 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Isso Deus estava falando para o povo. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmuraste até o 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Volta um versículo antes, por favor, pastor. Então aqui, Deus já havia determinado naquele ponto que aquela geração antiga não iria entrar na terra também. Porque desprezaram a Deus, murmuraram, não ouviram a direção, a voz profética, a voz do Senhor. E a partir de 20 anos para cima, o Senhor tinha determinado que eles não entrariam. E aí passou essa geração. E aí Deus começou a liberar a unção, o poder. Por quê? Porque o espírito de Josué, que estava em Josué, que estava em Calebe, a nova geração começou a entender que era o espírito, a motivação necessária para que eles saíssem do sofrimento do deserto e entrassem. Então o Senhor teve que transformar a motivação daquela nova geração. Ele precisou encerrar, eu vou falar a palavra assim mais leve, porque estamos em live, encerrar a geração antiga
e dar continuidade da geração de 20 anos para baixo, né? Antes, de 20 para antes. E aí, aquele novo povo, aquela nova geração começou a se alimentar da fé, da unção, da conquista, da obediência, do recebimento das orientações com verdade no coração, a fidelidade, lealdade ao Senhor. E aí, aquela geração conseguiu entrar na terra prometida. Hoje o Senhor vai derramar sobre aqueles que desejam o seu Espírito excelente. Quem deseja receber nesta noite do Espírito de Deus, o Espírito excelente que estava sobre a vida de Josué, de Caleb. E esse Espírito excelente, ele gera em nós uma fé, em primeiro lugar, uma fé inabalável. Números capítulo 14, versículo 6. Do 6 ao 9. Números 14, do 6 ao 9. Diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Até o 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Amém? Em nome de Jesus, declare assim: eu não temerei. O Senhor está comigo. Aleluia. Josué, alguns versículos atrás, em Números 13, 33, enviou 12 espias para ver a terra prometida. E quando esses 12 espias voltaram, eles começaram a falar o que eles enxergaram da terra, né? Então vamos lá. Números 13, 33 diz: eles falaram, olha só o que esses espias falaram: também vimos ali gigantes, os filhos... Peraí, deixa eu ver só aqui. Vamos um pouquinho antes. Versículo 25. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta e eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés. Aqui Moisés ainda estava vivo, amém? Foi Moisés que enviou os espias. E disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto da terra. Mas olha só o que eles falaram. Essa geração que não entrou na terra. Olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Olha a visão deles. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os gigantes da época, né? Os amalequitas, versículo 29, habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb, olha só, naquele momento, Caleb fez calar o povo
perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens com que ele tinha subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Olha só. Aqueles homens infamaram a terra, desmereceram a terra. Falaram: não, nós não vamos conseguir entrar. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha isso. E é isso que o inimigo ele quer que aconteça na vida de muitos servos de Deus, de muitos nos dias de hoje. Deus dá a direção, Deus dá a palavra, Deus fala com seus servos, Deus fala com os seus profetas, os profetas dão a direção, e aí a pessoa até olha a terra, até vai lá, se esforça um pouquinho para ver a promessa, né? Só que lá ela vai até a beiradinha, olha e só vê o desafio. Só vê os problemas, só vê a dificuldade e começa a infamar aquilo que é a promessa de Deus. E quantos hoje estão assim, infamando a terra que o Senhor prometeu, falando: não, já passou o tempo, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não tenho mais forças, não, isso daí, eu acho que essa direção aí, eu acho que não vem de Deus não. Está repreendido em o nome do Senhor Jesus tudo aquilo que se opõe à tua promessa, tudo aquilo que é a aparência que esse demônio tenta colocar nos teus olhos para tentar te desanimar, te distanciar daquilo que é a promessa de Deus na sua vida. E eu declaro nesta noite que tudo que está gerando em sua alma qualquer sentimento de incapacitação, de acomodação, de resistência à covardia, toda a ação desse demônio que tenta te enfraquecer espiritualmente, emocionalmente, está nesse momento, na autoridade do nome do Senhor Jesus, sendo destruído da sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que faz você enxergar a bênção de Deus distorcida, tudo aquilo que quando você olha, você vem uma angústia dentro de você, vem um entorpecimento espiritual, que você muitas vezes está achando até que é algo físico, mas não é. E eu quero compartilhar um sonho que eu tive há algumas semanas atrás. Compartilhei com o bispo, com a pastora também. Eu via do alto da minha casa é alta, e eu via do lado do vizinho da frente uma árvore assim grande, né? Só que ela não tinha, era só a parte da madeira, né? Mas era uma árvore na pontinha bem fina. Na ponta dessa árvore havia um transformador de energia. E aí eu via que se aproximava um gorila, pulando de casa em casa, e ele subia nessa ponta dessa árvore, e ele ficava pendendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu olhava, tinha outras pessoas que eu não me lembro do sonho, mas eram pessoas da família, da minha família, e eu olhava e eu falava: nossa, ele vai cair com essa árvore. E havia pessoas na rua transitando, mas as pessoas não percebiam que ele estava lá. E aí o gorila conseguiu quebrar aquela árvore e caiu na rua com aquele transformador, caiu e explodiu na rua. E aí quando ele conseguiu cair com aquela árvore, eu olhava para ele já não era um gorila, ele era um gigante, enorme. E ele começava a caminhar na rua entre as pessoas não viam ele. E o que acontece? Existe essa ação espiritual, porque Satanás ele sabe
que se ele tirar as suas forças, você não vai conseguir viver a promessa. E hoje existe uma ação espiritual desse espírito que age na região, né? Que já foi denunciado e destruído na autoridade do nome de Jesus. Só que muitas pessoas não estão entendendo, não estão percebendo e não estão se fortalecendo em Deus, não estão recebendo a palavra para frutificar, não estão fortalecendo as suas raízes. Está lá só aquele transformador de energia, né? Só que não tem aquilo que é a estrutura. E aquela árvore estava fraca, tão fraca, que Satanás conseguiu derrubar a árvore. Aquele gorila conseguiu derrubar a árvore e minar completamente a energia daquela pessoa. Levanta a sua mão ao alto e declare assim: eu declaro em nome de Jesus, que hoje eu receberei a palavra do Senhor em meu coração, e eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto a tempo e fora de tempo, e tudo que eu fizer, prosperarei para a glória de Deus. Amém? Receba a palavra do Senhor que te fortalece. Receba a unção do Espírito de Deus que renova a sua fé. Você será inabalável. Oh, pois aquele que constrói a sua vida debaixo da palavra de Deus é como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e bate o vento e pende para um lado, e o inimigo tenta, e o inimigo tenta assolar, mas não consegue. Mas esta casa permanecerá para sempre, e eu declaro: será assim com as nossas vidas, será assim com a sua vida, em nome de Jesus. Hoje o Espírito de Deus está nutrindo as nossas vidas com uma fé inabalável, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, baxedarabassou, declare com fé. Eu declaro em nome de Jesus, diga: a minha terra é muitíssimo boa. A minha terra, a minha promessa, mana leite e mel. Eu me levanto na autoridade do nome de Jesus no meu espírito, e eu tomo posse pela fé das minhas promessas, da minha terra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está gerando sobre nós nesta noite. Segundo lugar, o renovo do poder das conquistas. Josué capítulo 14, versículo 10. Oh, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Josué 14, 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Era Caleb que estava falando isso. Então volta lá, pastor, um pouquinho, por favor. Caleb então disse isso, que ele tinha 45 anos, que havia, na verdade, 45 anos que ele ouviu a palavra do Senhor por intermédio do líder dele, do profeta dele, Moisés. E aí, agora naquele momento ele estava com 85 anos. Pode ir, pastor. E olha o que ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o quê? O combate. Meus irmãos, 85 anos de idade. Estava forte para o combate. Tanto para sair a ele, quanto para voltar. Continua. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Estava falando com Josué. Pois naquele dia
ouviste que lá estavam os anaquins, as grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo. Diga assim: o Senhor porventura será comigo. Com fé, irmãos, com fé. As regiões celestiais estão ouvindo a sua voz. O Senhor está comigo. O Senhor será comigo. Para o quê? Os desapossar. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai desapossar todo espírito que estava tomando posse da tua terra, da tua promessa, todo espírito que estava tentando ocupar lugar, travando caminhos. Para você é muito grande talvez, para você é um gigante talvez, é um anaquim talvez, mas o Senhor te dá forças como deu para Caleb, e em nome de Jesus, o Senhor está conosco, o Senhor é conosco, e nós vamos nesta noite, no mundo espiritual, desapossar todos os gigantes e todos os poceiros que estavam em cada área da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, pois o Senhor nos prometeu. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, dê glórias ao Senhor. Aleluia. Josué com 85 anos tinha o mesmo espírito, tinha o mesmo vigor. Eu não sei quanto tempo você está esperando o teu milagre. Eu não sei se é pouco tempo, eu não sei se são muitos anos, mas uma coisa eu sei, é que se você se levantar nesta noite como Caleb, aleluia, se posicionar e se encher de renovo do poder da conquista, aleluia, você viverá aquilo que está lá em Isaías 40, versículo 30 e 31, o Senhor derramará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, oh aleluia, versículo 31, aleluia, pode ir, versículo 31, irmão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, você recebe essa palavra? Oh, recebe, eu declaro sobre a tua vida esse renovo. Oh, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus sobre o teu espírito, o renovo da sua força espiritual, o renovo na sua força, oh, na sua poder de guerra espiritual, poder de batalha espiritual. Eu declaro que agora o Espírito de Deus está te fazendo subir das alturas. Oh, eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo está te dando asas para você voar como águia espiritualmente, na autoridade que o Senhor te deu. Receba em nome de Jesus, porque você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai mais se fatigar, porque todo peso, todo jugo que aquele inimigo, que o Senhor me mostrou que estava intentando contra as nossas vidas, o povo de Deus, está sendo destruído nesta noite, na autoridade do sangue do Senhor Jesus de Nazaré que está sobre nós. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode já ter uma certa idade como Caleb ou menos, você pode ser jovem também na fé espiritualmente falando, mas se Deus te deu uma promessa, meus irmãos, você precisa se reanimar, e você vai se levantar para conquistar uma por uma, e não haverá uma unha na mão do inimigo, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, aleluia, esta palavra sobre a tua vida. Se levante na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Em terceiro e último lugar, o Senhor vai nos batizar nesta noite com forças e coragem. Forças e coragem. Repita com fé bem forte: eu recebo forças e coragem do alto. Amém?
Vamos ler Josué 1, do 1 ao 9. Ora, abaixadora da baçou, o Espírito de Deus venha mesmo nos renovar. Oh, aleluia, aleluia, o poder do Senhor está já operando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Josué 1, do 1 ao 9, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Declare: eu vou me dispor agora. Passa esse Jordão e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. Ouça aquilo que o Senhor está falando. Toma posse agora daquilo que o Senhor está falando. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como prometi ao Senhor, aos teus servos, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, aleluia, Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Eu declaro sobre a tua vida: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como o Senhor foi com Moisés, assim Ele é conosco. O Senhor não nos deixará, o Senhor não nos desamparará. Seja forte e corajoso, porque você, em nome de Jesus, nós seremos aqueles do qual iremos herdar a terra prometida. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. O Senhor está falando, aleluia, não estou te mandando eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia, toma posse desta palavra, porque o Senhor está te renovando as forças, está te dando forças do alto e coragem do alto. Aquele que anda debaixo da promessa, aquele que se move debaixo da promessa, aquele que deseja conquistar as tuas vitórias, ele precisa ser forte, ele precisa ser corajoso. Existem coisas que o Senhor está permitindo que aconteça na sua vida, para te forjar na força e na coragem. Em nome de Jesus, o Senhor muitas vezes está permitindo as lutas virem, situações virem, para quê? Assim como uma espada, ela é forjada no fogo, assim como aquele ferreiro, quando afia a sua espada, primeiro ele põe no fogo, ele vai batendo com o cutelo. Assim o Senhor está fazendo. Assim o Senhor está fazendo. O Senhor te diz: eu estou batendo, eu estou botando você no fogo. Haverá momentos em que você vai ser colocado na água, haverá refrigério, porque eu sei até onde eu posso ir com essa situação. Eu sei, haverá momentos em que haverá refrigério, mas haverá momentos em que eu vou olhar para a espada, redação, e eu vou olhar e vou falar: vai
vai precisar mais um pouquinho de fogo. Aí ele põe no fogo e ele bate com o martelo, até ele botar novamente no refrigério e contemplar, aleluia, a obra, do seu trabalho. Assim é o Senhor para com a sua vida, para com as nossas vidas. Fique de pé no seu lugar, em nome do Senhor Jesus, pois o Senhor está te dando força, o Senhor está te dando coragem. Você pode falar consigo mesmo: Senhor, mas por que tantas lutas, Senhor? Por que tantas oposições? Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo: é porque eu estou preparando, eu estou te forjando para você ser forte e corajoso, para você destruir, aleluia, e tomar posse cada cidade, cada promessa que eu entreguei para você. Eu não sou homem para mentir, eu não sou homem para se arrepender. Então você vai orar agora, você não vai depender da minha oração para se posicionar, você vai orar como você nunca orou em toda a sua vida. Se renove agora em nome de Jesus, como Josué, como Caleb. As intercessoras batalhem espiritualmente, porque hoje é noite de gigantes caírem ao chão, e eles vão cair sem levar nenhuma árvore à terra. Em nome de Jesus, derrama Espírito de Deus, derrama Espírito de Deus, a fé inabalável, a fé inabalável. Rida solda chei, pois não vivemos do que vemos, vivemos do que cremos. Nós temos certeza do nosso espírito, assim como Josué e Caleb tiveram, aleluia, certeza. Temos certeza em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel e justo, poderoso para se aperfeiçoar até ser dia perfeito. Levanta as suas mãos e guerreie pela tua casa. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, fique à vontade aonde você estiver. Se você está assistindo essa transmissão, aonde você estiver, você comece a orar. É hora de você tomar posse da tua promessa, é hora de você falar para esse poceiro sair daquilo que é teu. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, tomamos posse da nossa promessa. Ainda por dias difíceis, ainda com dias que muitas vezes não entendemos, mas estamos de pé, Senhor. A tua unção está sobre nós. Ouvimos a tua palavra nesta noite, não endureceremos o nosso coração. Abrimos o nosso coração à tua palavra, abrimos o nosso coração à orientação da nossa liderança. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama a tua unção. Vá mesmo adiante, Jeová de Sebaotes. Vá, Senhor dos exércitos, adiante de nós. Dê força aos nossos pais, líderes, Senhor, aos profetas desta casa. Dá força, Espírito de Deus. Dá unção, Espírito de Deus. Renova, Pai, as forças. Renova, Pai, a fé. Renova a fé inabalável. Toma posse agora pela fé. Abra os teus olhos agora. O Senhor está abrindo olhos de muitos agora. Irabaxei, para você enxergar a tua promessa com bons olhos, enxergar os teus filhos com bons olhos, enxergar o seu casamento com bons olhos, enxergar o teu trabalho com bons olhos, enxergar a tua saúde com bons olhos, enxergar
enxergar o teu ministério, o teu chamado, o teu ofício com bons olhos. Anima-te, não te mandei eu. Seja forte, seja corajoso. Pois estou contigo todos os dias. Medita na minha palavra, não tenha medo. Eia, o Senhor já nos deu a promessa e vamos conquistar em nome de Jesus. Repita assim comigo: Pai eterno, nesta noite eu me levanto na força do Senhor e do seu poder para tomar posse do Espírito excelente que estava sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, eu declaro que nada vai me impedir de viver as minhas promessas em glória. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, maior é o Senhor que está na minha vida do que aquele que no mundo está. Todo espírito, declare com fé, todo espírito opositor, todo espírito posseiro, todo espírito que tenta desmerecer o meu chamado, a minha constituição em Cristo, todo espírito de rebelião, de dureza de coração, nós ordenamos agora, declare, eu ordeno agora, seja despedaçado a ação desse espírito e saia por 7 caminhos, em o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão bem alto, e comece a orar. Busque agora essa unção. Busque agora o renovo do Senhor. Renova, Senhor, renova, Senhor. Renova, Senhor, renova, Senhor. Bispo Daniel, por favor, Bispo Daniel, o Senhor pode orar por nós em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova-nos, Senhor, renova as nossas forças. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, aprenda a se habilitar num ambiente profético, pede para Deus revestir a tua vida com graça, com poder e com glória. Em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, nós cobrimos esta casa com a autoridade do teu nome. Nenhum mal, nenhum principado, que venha contra a violência espiritual, que se levanta violentamente de forma, Deus, agressiva na fé do teu povo, nós repreendemos agora todo espírito de anarquia, todo espírito de distração, todo espírito maligno. Nós ordenamos agora, saia pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, nós declaramos, esta casa é tua, a casa dos teus servos é tua. Ó Deus, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito é teu. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro agora, eu declaro a graça, eu declaro a vitória, eu declaro a força, eu declaro saúde, eu declaro resistência, eu declaro entendimento, maturidade que Josué e Caleb tiveram. Oh Deus, aleluia. Eu só alcanço se eu estou alinhado com a palavra, e quem está alinhado com a palavra está alinhado com a visão. Oh Deus, não há arranjos, não há maneiras, nem puxadinho daqui nem dali, mas há uma palavra determinada. A palavra é ser forte. Oh aleluia, ser forte e corajoso. Não é uma opção, é um mandatário, não é uma condição, mas é um entendimento e uma posição. Oh Deus, ser forte na vida do teu povo, que eles entendam, ó Deus, aleluia, esta palavra, sermos fortes. Nós não ficaremos olhando os anaquins, não ficaremos olhando os gigantes,
antes, não ficaremos dando ouvido às palavras desmotivacionais, de enfraquecimento, de tristeza. Deus, há um ataque, há uma guerra, há uma força contrária, tudo isso mas há algo maior que está sobre nós, há algo maior que vem sobre nós, aleluia, e esse algo se chama unção do Espírito Santo de Deus. Há anjos lutando a nosso favor, há anjos guerreando as nossas guerras. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade ministerial, Deus, aleluia, ninguém é maior que a tua palavra nessa região. Deus, há principados que dominam, há dominadores, mas quando chega a tua presença, Deus, se por causa de um justo manifesta o teu poder, por causa somente de um faça a tua obra, aleluia. O Senhor não precisa de muitos, só de um que acredite. O Senhor não precisa de muitos, mas só um que esteja posicionado, e o Senhor fará. Aleluia, aleluia. A palavra restaura, a palavra quebra o jugo, a palavra santifica, a palavra expulsa o demônio, a palavra libera os caminhos, a palavra limpa o território. O nosso interesse não é no cano, mas é na água. Nós somos o cano, mas o Senhor é a água é a palavra, a palavra. Então manda a tua palavra e faça a tua obra, se eu te peço, em nome de Jesus. E cremos, um novo tempo, uma nova história, novos dias, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. Levante as suas mãos ao alto, repita assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Amém? Antes de você ir, pegue esse envelope da sua cadeira e levante ao alto, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entregar as nossas ofertas ao Senhor. Se alguém tiver um envelope, aleluia. Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto, esse envelope. Aleluia, levante a sua mão, você que está na live também, levante a sua mão e ore agora, entregando a seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, diante do Senhor, na presença do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, Senhor, eu oro pela vida do teu povo. Eu oro, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos do teu povo. Eu declaro, meu Pai, a tua abundância, Senhor. Assim como nessa tarde eu estava orando, Senhor, e o Senhor me fez enxergar uma barragem se rompendo e muitas águas caindo. E o Senhor falou que tudo aquilo que era resistência que havia estava sendo quebrada naquele momento, Senhor. Então, Senhor, como aquelas águas que vinham, que não eram águas para a morte, não eram águas para a destruição, mas eram águas de abundância, Senhor. E agora eu entendo, Senhor, esta visão que o Senhor me deu na oração. Então, Senhor, libera as tuas águas, águas de cura, águas de bênção, águas de prosperidade, águas de unção, águas de autoridade, águas de milagre na vida financeira, profissional, familiar. Em nome de Jesus, Senhor, nos lavamos, Senhor, com essas águas, águas de santidade, de santificação, águas de vida em abundância, em nome de Jesus, do teu Santo Espírito, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro a multiplicação, eu declaro que o Senhor dará direções, eu declaro que essa semana o Senhor dará orientações, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor abrirá portas que estavam fechadas há anos. Eu declaro que aquilo que estava retido será liberado na autoridade do teu nome, Senhor Jesus. Eu oro e eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus filhos,
a bênção na sua herança, em nome de Jesus. Pai, nós temos os nossos compromissos na tua casa e nós te pedimos, Senhor, multiplica os valores. Senhor, abra as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medida, Senhor. Libera o grande, libera o inimaginável para teu reino, para a tua casa, para os teus servos, os profetas, e que recaiam sobre as nossas vidas como o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, como óleo de vida e de prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Entregue a sua oferta ao Senhor. Se você trouxe a seu dízimo, a sua oferta física, coloque um envelope no gasofilácio. Se você deseja entregar a sua oferta, o seu dízimo, pelo Pix, nós estamos com o Pix no telão. E nós temos também os QR Codes na parede. O Pix é 44162 660 1000 contra 44, nominal Igreja Cristã Brasileira Efraim. Amém? Glória a Deus. Quem está com o Espírito excelente? Aleluia, em nome de Jesus. Quinta-feira teremos mais vitórias, mais liberações. Quinta-feira às 20 horas, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa parte, vamos convidar, vamos mandar, disparar, a evangelizar os nossos queridos, amados, familiares. Só faça esse ato e ore para o Espírito Santo agir. O Senhor fará a obra milagrosamente, você se alegrará. Amém? Domingo, às 18 horas, o culto da família. Amém? Deus abençoe. Levanta a sua mão e eu declaro sobre a tua vida a bênção sacerdotal, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, sobre a tua direção, e te dê a paz. Eu te abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Temos a cantina, os comes e bebes da cantina. Deus abençoe.